Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira. Gente, hoje eu não fui na academia de manhã, mas eu vou depois da loja. O que eu não gosto de fazer quando eu tô assim, trabalhando direto sozinha, porque sai da loja 8 horas, aí eu gosto de ir pra casa pra relaxar, tentar dormir mais cedo, que eu nunca consigo, óbvio. Mas hoje não teve jeito. Eu tava cansada e acabei. Sabe quando seu relógio toca? Você fala assim, deixa eu dormir mais 10 minutinhos? Então, mas eu dormi mais uma hora, então não deu pra ir pra academia. Porque se eu fosse, eu não ia conseguir malhar nada. Aí eu vou à noite. Bom, eu tenho que ir ali no banco rapidinho. Vou ali agora, que acabou de abrir. E depois eu volto. Esse sol, não se enganem, tá uns 6 graus lá fora. Bom, hoje eu vim aqui para falar de um assunto que sempre me perguntam. Eu tenho quase certeza que eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, mas se eu fiz também deve ter um tempo, talvez foi no outro canal, eu não lembro. Mas então eu vim aqui responder de novo. Me perguntaram o seguinte, gente, tem gente falando que o áudio fica baixo quando eu tô na loja. Eu estou tentando falar no microfone para vocês, tá? Bom, tem gente que me pergunta o seguinte, Dani, como você conseguiu o seu primeiro emprego em Londres? Como que é a maneira mais fácil de conseguir emprego aí, né? Olha, gente, o meu primeiro emprego em Londres eu consegui, digamos, por indicação. Quando eu estava vindo para Londres, a Dadá, a irmã da Jerusa, ela já trabalhava no Victoria Albert Museu e ela falou que assim que eu chegasse aqui, ela ia me arrumar um emprego lá. Então, assim que eu cheguei, realmente, eu já fui lá no museu, a Dadá já tinha falado com o supervisor e teve um treinamento e eu já comecei a trabalhar. Então, digamos que o meu primeiro emprego aqui foi por indicação. Eu não saí procurando, eu não fiz currículo, nada. Eu só cheguei lá, ela me apresentou e por lá mesmo eu fiquei. Eu acho que a maneira mais fácil de você arrumar emprego aqui, se você tem conhecidos, seria por indicação mesmo. Porque muitos empregos às vezes nem saem em jornal, eles nem procuram, porque ali dentro mesmo, as pessoas que trabalham ali sempre já tem alguém para indicar, né? Mas vamos supor, nossa, Dani, mas eu cheguei em Londres, eu não conheço ninguém, e aí? Né? Ou então as pessoas que eu conheço, ninguém está sabendo de nenhum emprego. Gente, claro que isso varia muito de que área você quer trabalhar, de qual é o seu objetivo. Eu estou falando empregos que todo mundo faz quando chega aqui, que seria. Tem gente que fala assim, Dani, eu queria. Nossa, será que se eu chegar aí eu consigo emprego de babysitter, de babá? Gente, é difícil, eu vou falar. Emprego de babá aqui se exige muito. Tem empregos de babá aqui que exige curso. Você faz um curso de eu não sei o nome, mas eu acho que é Children Care, alguma coisa assim. Tem curso de primeiros socorros. Eu fiz curso de primeiros socorros. Então tem vários cursos que você tem que fazer para cuidar de uma criança. Não é assim, eu vou aí, vou trabalhar de babá. Não, babá aqui é um emprego bom, ganha bem. E a maioria das famílias, se você não falar um bom inglês, não vai querer que você cuide dos filhos dela. A não ser, igual já aconteceu, da família querer que você fale português com a criança, porque ela quer que a criança aprenda outro idioma. Então, trabalhar de babá não é assim igual vocês estão pensando, eu vou para aí, acho que vou trabalhar de babá na hora que eu chegar. Não, o emprego de babá aqui, ele é bem remunerado e ele é bem complicado. Você tem que ter referências, tem certas famílias que pedem seus antecedentes criminais. Então, assim, principalmente se for para agência, eu tirei tudo de antecedentes criminais. Como eu tinha feito um curso de segurança, eu tinha tirado a licença, que aqui você tem que fazer prova. Bom, é várias coisas que um dia vocês quiserem. Eu já falei sobre isso, mas eu posso repetir. Eu já tinha todos os meus antecedentes criminais, tudo. Então a maioria das famílias elas vão pedir isso. Então não pense em você que é fácil chegar aqui e vir trabalhar de babá. Bom, mas então, Dani, o que eu vou fazer? Eu estou falando assim. Gente, vamos ser realistas, né? Você pode ser aí um administrador de empresa no Brasil, um advogado no Brasil. Se você chegar aqui sem inglês,
Você chegou como todo mundo, como todo imigrante, porque eu acho que ninguém aqui é melhor nem pior do que ninguém. Você vai ter que trabalhar num subemprego, num emprego para você aprimorar seu inglês, para você pegar experiência, para as pessoas te conhecerem. Então é esse tipo de emprego que eu estou falando. Se você chegou agora, se você está sem emprego, faz um currículo, vai em bar, vai em restaurante, vai em lugares e entregue esse currículo. Não fica esperando fazer aplicação online, as pessoas te chamarem, não, porque isso às vezes demora, isso às vezes não funciona. Então eu acredito que se você está chegando, você precisa de um emprego rápido, porque Londres é muito caro, gente. O custo de vida aqui é muito caro. 2, 3 dias que você fica sem trabalhar, você não ganha. E se você não ganha, o seu aluguel aqui, vez por semana, sabe? Tudo aqui é pago por semana. Então é complicado você chegar aqui e ficar 1, 2 meses sem trabalhar, a não ser que você venha com uma boa grana, sabe? Para que você possa se manter por alguns meses. Então, o que as pessoas perguntam para mim, como procurar emprego? Faça um currículo em inglês, óbvio, e vai entregando todos os lugares que você imaginar aí, os lugares que você pensa que você pode fazer aquele tipo de trabalho, entendeu? Eu acho que trabalhar não é vergonha para ninguém, não interessa se você, sabe, é formado nisso ou naquilo. Eu acho que trabalhar não é vergonha para ninguém. Eu nunca tive vergonha, como eu já falei em outro vídeo, eu nunca tive vergonha de trabalhar de cleaner no museu. Sabe, eu via pessoas assim, chegando no escritório, passando, mulheres da minha idade, mulheres que eu pensei, nossa, essa aí deve ter também, né, sentado numa faculdade, feito uma faculdade como eu. Mas eu nunca senti vergonha de estar ali. Como eu já falei para vocês, eu pensava no dinheiro, eu pensava no que aquilo estava me proporcionando. Eu pensava, esse dinheiro vai pagar minhas contas, esse dinheiro vai poder dar um futuro melhor para os meus filhos, entendeu? Então, sinceramente, eu nunca me senti pior do que ninguém por estar trabalhando de cleaning, ou por estar trabalhando de babá, ou por estar trabalhando do que quer que fosse. Eu nunca me coloquei nessa posição. Eu acho o seguinte, tem muito disso também, sabe? Às vezes você se coloca numa posição e você mesmo cria aquilo dentro da sua cabeça, que você é pior do que os outros. Ai, eu vou trabalhar nisso, naquilo. A vida no exterior, gente, não é fácil. Ninguém vai conseguir vir para cá. Aliás, lógico, deve ter alguém que consiga vir para cá com muita grana, viver uma vida legal. Mas o começo é difícil, gente. O começo não é fácil. Eu conheço poucas pessoas que já vieram estruturados para cá, sabe? Que já vieram com a coisa certa, que são formados no Brasil, que já vieram revalidando diploma, isso, aquilo. Se não, demora. E demora, pode colocar aí 1 ano, 1 ano e meio, para você conseguir fazer tudo direitinho para de repente você trabalhar na sua área. E tem gente que nunca consegue, porque às vezes não falam inglês bom, eles dão prioridades realmente ao britânico, ao inglês, ou alguém que estudou aqui. Então, é isso. Claro que você também pode procurar por agências de emprego. Eu, sinceramente, eu não... Eu acredito que tem agências que chamem sim, mas eu acredito que tem agências que é muita enrolação, sabe? Eu vejo pelos meus amigos. Eu nunca apliquei por agência, mas eu vejo por amigos meus que aplicam e falam, nunca respondem ou demora, tal. Então, assim, eu sou daquelas que eu ainda prefiro ir lá e colocar minha cara, sabe? Então, eu faria o currículo e seguir. É engraçado que todos esses anos aqui eu nunca fiz um currículo. Todos meus empregos aqui foram por indicação, inclusive de babá. Então, assim, eu lembro meu primeiro emprego de babá. Não, meu primeiro emprego de babá foi por indicação. Então, é até engraçado isso, né? Eu nunca precisei fazer um currículo, ir lá e mostrar. Mas eu sei que isso não acontece com todo mundo, né? Então, eu acho que se você tá interessado, se você tá chegando, se você tá aqui, vai lá, faça seu currículo, entregue nos lugares para que você possa ser, né? Para que as pessoas possam te ver, as pessoas possam saber que você tá ali procurando um trabalho. Dani, quanto tempo leva para arrumar um trabalho? Gente, impossível falar, né?
Você pode arrumar um trabalho em 24 horas, como você pode ficar aí 2, 3 meses sem conseguir arrumar nada. Então, isso vai depender muito da sua personalidade, isso vai depender muito da entrevista que você for fazer, vai depender muito de muita coisa, né? Que tipo de trabalho é esse? Se tem muita gente procurando o mesmo trabalho que você. Até os trabalhos mais simples, às vezes, tem gente que demora para conseguir. Então, é meio complicado. É igual no Brasil. Quanto tempo demora para vocês arrumarem um trabalho? Não sei. É difícil, né? Porque como que a gente vai saber quanto tempo? Quase impossível, né? Então, venham preparados para tudo, né? Venham com coragem, venham preparado e venham com muita força de vontade e com a cabeça assim, que no começo você não vai poder escolher muito, sabe? Eu vejo muita gente, mas muita gente. Ai, eu não quero trabalho para começar às 5 horas da manhã. Ai, eu não quero trabalho para isso. Ai, eu não quero trabalho para aquilo. Bom, cada um sabe onde seu calo aperta, né? Quando cheguei aqui, eu tinha que pegar qualquer tipo de trabalho para acordar. O meu, eu acordava 4h30 da manhã. Então, assim, fácil não foi, não. Foi difícil. Muitas vezes eu fui trabalhar com lágrima no olho, chorando, sabe? Tipo, será que é isso mesmo? Será que eu mereço isso? Será que é isso que eu vim fazer aqui? Mas eu não tinha muita opção, não. Eu não tinha nem pra onde voltar, já falei pra vocês. Eu saí do Brasil, deixei minha casa, me separei, tava, sabe? Então eu não tinha nem pra onde ir. Não tinha casa de pai, não tinha casa de mãe, não tinha ninguém me esperando, não. Ou eu dava certo ou eu dava certo. Eu não tinha muita opção. Então não dá pra escolher muita coisa, sabe? Eu já vi gente que falou pra mim assim: ah, mas eu não quero trabalhar de cleaner, eu não quero trabalhar disso, eu não quero trabalhar daquilo, porque eu era gerente disso, gerente daquilo. Falei, sim, mas você tá procurando? Como que é? Falei, seu inglês é bom? Não, eu não falo inglês. Gente, você não fala inglês, você chegou aqui, desculpa. Você vai ter que trabalhar de cleaner. Você vai ter que trabalhar em cozinha. Você não vai conseguir ser gerente de porcaria nenhuma, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas também têm que pensar um pouquinho, né? Tem que ter um pouco de senso. Você tá em outro país, você tá recomeçando uma vida, você, sabe, talvez nem no Brasil você consiga um trabalho hoje em dia na sua área, tem gente que não consegue, você imagina em outro país que você é você é somente mais um no meio de uma multidão, até você, né, se estabilizar, até você fazer as coisas. Então eu acho que a pessoa tem que vir muito focada no que ela quer, sabe? Eu acho que a pessoa tem que vir com muita força de vontade. Não adianta achar que aqui é só passear, que aqui, ai, nossa, Europa, né? Você pega um avião, você vai conhecer a Europa toda. Mas para isso você vai ter que trabalhar, para isso você vai ter que ter dinheiro, né? Então, no começo as coisas realmente não são fáceis, gente. Às vezes pode parecer um pouquinho difícil, é igual você tem que chegar aqui. Tem gente que fala assim: quanto tempo eu vou começar a trabalhar quando eu chegar aí? Já falei pra vocês, impossível prever, né? Impossível. O que vocês não devem se esquecer é o seguinte: quando vocês chegarem aqui na Inglaterra, antes de começar a trabalhar, vocês vão ter que tirar o insurance number. Tô falando pro pessoal, né, com o passaporte europeu. Então você vai ter que marcar uma entrevista, eles vão mandar uma carta, vão marcar um dia para você ir lá. Você vai lá, vai fazer sua entrevista, depois eles vão mandar uma carta com o número do seu insurance. Normalmente você vai começar a trabalhar somente depois que essa carta chegar. Então, lembre-se que isso pode demorar aí 20 dias. Antes disso, você não vai conseguir trabalhar, né? Pelo menos a maioria. Tem que lembrar disso, porque tem muita gente que às vezes chega aqui e nem sabe o que tem que fazer para começar a trabalhar. Nossa, vou chegar lá, vou arrumar um emprego, vou começar a trabalhar. Então, assim, por isso que eu falo que você também tem que vir prevenido, né? Pelo menos pro primeiro mês aqui com aluguel, com dinheiro que você vai gastar de passagem, com essas coisas. Por quê? Porque talvez você tenha que esperar um mês aí para começar a trabalhar. Quando eu cheguei, o meu insurance não demorou muito naquela época, 10 anos atrás, eu acho que era uma semana, 10 dias. Mas agora, quando eu fui tirar o de Melina, demorou uns 20 dias para fazer tudo, entendeu? Para eu ligar, marcar, a carta chegar, aí marcando a entrevista. Então, a entrevista, gente, é você ir lá, levar seu passaporte, dar seu endereço, essas coisas assim. Não precisem ficar preocupados. Mas,
a maioria dos trabalhos, né, a maioria dos empregos, a maioria não, todos os empregos vão exigir seu insurance number, que é com eles que o governo vai recolher taxas. Se você, por acaso, se uma empresa contratar sem insurance, elas são multadas, né? Dani, mas e ilegal? Ilegal não tem direito a insurance. Não é ilegal, não digo nem ilegal. Se você entrou aqui com visto de turismo, você não tem direito a insurance number. E a empresa também não teria direito de contratar uma pessoa sem um insurance number. Claro que a gente sabe que tem muita gente que está aqui e trabalha. Não com contrato, com tudo direitinho, como muitas pessoas têm, com férias pagas e tal. Mas claro que tem gente que trabalha sim, né? Não vamos ser idiotas. Mas eu tô falando para quem está vindo com um passaporte europeu, que está vindo para ficar mesmo. Então não esqueça que tem todas essas coisinhas para vocês resolverem antes de você começar a trabalhar, entendeu? O pessoal pergunta, Moni. Aí o pessoal pergunta também, mas eu devo levar quanto? Gente, impossível eu falar quanto você deve trazer, né? Porque eu não sei onde você vai morar, eu não sei quanto vai custar seu aluguel, eu não sei o que você come, eu não sei o que você sabe, se você anda de táxi, se você anda de ônibus. Então, assim, é complicado, né, falar. Eu acho que você tem que fazer uma pesquisa, ver quanto que é o aluguel, pesquisa quanto você não vai chegar aqui sem saber mais ou menos onde você está indo morar, né? Eu acho que você vai ter mais ou menos uma ideia do preço, porque você já deve ter pesquisado antes. Não façam como eu. Mas eu vim para casa de Jerusa, gente, então eu vim toda torta, eu não fiz nada antes, sabia nem para onde eu estava vindo. Mas eu digo assim, uma pessoa normal, ela vai pesquisar antes, ela vai ver tudo. Então, hoje tem vários canais aí que falam sobre isso. Então, pesquise, faça aí uma média de quanto você vai gastar, sei lá, 700 libras, 800 libras no mês. E venha com essa grana, entendeu? Para você conseguir se segurar no primeiro mês. Lembre-se que quando você for alugar, que seja um quarto, você vai ter que dar depósito, normalmente de 2 semanas. Então, serão 2 semanas de aluguel que você tem que deixar de depósito e 1 semana de aluguel adiantado. Então, se você aluga um quarto aí, sei lá, de 150 libras por semana, já vem aí com 450 libras só para começar a pagar seu aluguel. Se você vai alugar um flat, né, de 1.000 libras por mês, normalmente nos apartamentos é 1 mês de depósito e 1 mês de aluguel adiantado e 1 mês de não sei o que. Dependendo, tem lugar que você paga até 3 meses, 2 meses, depende muito. Então, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Que tudo depende, sabe? Tudo depende também. Mas venha com um dinheirinho. Se você não tem ninguém para te receber aqui, como eu tive, né? Se você não tem ninguém para te dar um apoio no começo, venha prevenido para você não passar dificuldades aqui, tá bom? Bom, gente, não é um assunto que eu gosto de falar muito. Vocês sabem que eu detesto falar assim de... Não é que eu detesto, aqui acho que não tem nada a ver com o meu canal ficar falando de Londres, de custo de vida, acho que tem outros canais que falam sobre isso, que vocês podem ir lá checar. Mas hoje eu resolvi falar sobre isso com vocês, porque eu recebo muita pergunta sobre isso. Eu tenho recebido muito e-mail, se eu tenho apartamento para alugar, se eu tenho casa. Como eu falei já no vídeo de ontem, não tenho, não mexo com isso. Se eu mexesse, eu acho que eu estaria até rica agora. Mas eu não tenho nem tempo para mexer com isso, gente. Nem tempo, para falar a verdade para vocês. Eu mal tô tendo tempo de comer esses dias. Então, assim, para mim é muito complicado, sabe? Não é má vontade, mas é muito complicado, porque aqui não é fácil arrumar casa, não é fácil arrumar quarto, como vocês pensam. Então, tem gente que batalha aí, às vezes, 2 meses, 1 mês para arrumar alguma coisa. Então, a não ser que você tenha um contato, né? A não ser que você... Às vezes você acha um quarto, não é do jeito que eu quero. Eu tô falando assim, né? Se você chegou aqui e tá pegando alguma coisa que você quer morar mesmo, né? Então, assim, não é o tipo de trabalho que eu faço. Infelizmente, eu também não tenho tempo nem para correr atrás, nem para mim disso, entendeu? Eu entrei no meu apartamento lá, do jeito que eu entrei, gente, vocês não estão entendendo. Eu não fiquei um dia dentro de casa ainda pra falar assim, peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui, eu fui colocando as coisas e
sabe, do jeito que ficou, ficou. Eu pensei, deixa eu fazer um cantinho aqui pra gravar em casa de vez em quando. Que cantinho? Não deu tempo nem de fazer nada ainda. Não dá, eu sei que tempo é a gente que faz, mas o meu realmente só se eu fizer mais 24 horas, porque tá difícil. Bom, mas eu também não tô reclamando não, tá? Eu vou gravando como dá, aqui na loja, na rua, vocês sabem como é que eu sou. Isso aí eu não ligo mesmo. O importante pra mim é passar a mensagem que eu quero pra vocês. Então é isso, meus amores. Depois eu volto que eu já falei pra caramba, né? Vou tomar café, vou comer meu melão que eu trouxe. Meus amigos me salvando, já que eu não posso sair pra gravar, eles vêm pra você, amigas. Cachorra. Tô de morder. Passando uma. Olha, tira a mão daí, menina. Meu namorado é ciumento. Oi, Marcos. E aí? Gente, fala aí, pai. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ninguém tá com saudade de você, não, mas. Não, fala ninguém pergunta maisinho por aí. mim nem nada. Pergunta sim. O pessoal Quem? pergunta. Sempre tem. Você viu no seu vídeo da Irlanda? De vez em quando tem uns comentários Nunca lá, mais chega eu pra vi, mim. o pessoal não vejo. Gente, cobre ele, tá? Porque de Irlanda eu não entendo nada, não. Vai lá, por favor. Deve Mas ser mudou lá de vez em tanta coisa, quando. também não sei mais de nada, não. Gente, muda as leis, muda tudo. Mudou tudo. Você tá bem? Tô bem. Tá? A sogra tá aí, tô com medo, com um condenado. Acho que eu tô vendo mesmo, deu uma, né? Daí guardadinho. Fica aqui comigo, a gente fica na proteína o dia Deus inteiro. me livre, preciso ficar com a sogra. Então, beijo. Daqui a pouco a gente grava mais. Eu quero agradecer muito as pessoas que deixaram as sugestões dos temas de vídeo para os próximos dias, já que eu falei que eu vou estar na loja. Hoje com a sugestão do Márcio Marques. O Márcio, ele tá sempre aqui no canal. Um beijão, Márcio, pra você. O tema que ele me sugeriu foi como aproveitar as coisas simples da vida. E eu gostei muito desse tema porque eu só comecei a realmente aproveitar as coisas simples da vida há pouco tempo. Eu era uma pessoa que eu era assim, não era que eu era focada em dinheiro, não era que eu era focada para ganhar dinheiro, mas eu precisava, sabe? Eu tinha muitos compromissos assim no Brasil com meus filhos, então eu era ansiosa, eu era estressada. Eu deixava de viver para trabalhar, eu não via o dia passar e eu também, com isso, eu não via as coisas simples da vida, né? Eu sempre queria mais, eu já falei muito disso em vídeo, mas tudo que eu falo em vídeo, gente, vocês podem ter certeza porque eu já passei, eu já senti na pele. Então, hoje eu sei que eu posso falar para vocês. Então, assim, eu sempre queria mais. Eu conquistava uma coisa, queria outra. Eu conquistava uma coisa, queria outra. Então, primeiro, eu nunca estava feliz, porque eu nunca chegava a ponto de conquistar o que eu realmente queria. E as coisas simples da vida aí que não dava atenção mesmo, né? Porque a única atenção que eu dava era as coisas que poderiam me trazer algum benefício. Mas, como eu digo a vocês, que o universo, ele é maravilhoso. E quando a gente não para por amor, a gente para pela dor. Porque muitos dos meus amigos falavam, Dani, desacelera, para um pouco, não é assim, a vida não é só isso e tal. Você tem que, né, relaxar mais e tal. E não é que eu não ouvia, eu sempre fui de ouvir muito o que as pessoas falam pra mim. Mas é que eu não podia, ou eu achava que não podia, entenderam? Então, comigo o que aconteceu? Veio a síndrome do pânico, que foi uma doença que me fez parar. E me parou mesmo, ela me paralisou, literalmente, né? Então, quando eu tive a síndrome do pânico, eu deixei de fazer 90% das coisas que eu fazia. E eu tive que ir procurar tratamento, eu tive que procurar terapia. E na terapia que eu realmente aprendi que eu não posso ter o controle de tudo, né? O mundo, ele não tá nas minhas mãos, eu não posso fazer tudo sozinha, eu não posso querer fazer tudo sozinha. E ali eu fui aprendendo que eu queria ter sempre o controle de tudo. Eu queria ter o controle da situação na minha mão, eu queria ter o controle da vida dos meus filhos lá no Brasil na minha mão. Eu queria ter o controle de tudo, sabe? E quando algo saía do meu controle, eu me sentia frustrada. Então, assim,
quando você quer ter o controle de tudo, sua cabeça não para, você não dá, gente, você não dá, não dá valor às coisas, mas você não dá atenção às coisas que estão à sua volta, sabe? Então, assim, eu nunca dei atenção às pequenas coisas, eu dava atenção às grandes coisas. Depois da síndrome do pânico, depois do meu problema de pulmão também, que eu acabei ficando doente, né? Eu lembro que quando eu saí do hospital, que eu tive alta do meu problema de pulmão, eu vi como era bom a liberdade. Como era bom você poder estar na rua, contemplar mesmo pequenas coisas, gente. É porque eu fiquei muito tempo num quarto de hospital. Então, quando eu saí na rua, primeiro, poder respirar sem um balão de oxigênio já me deixou assim super feliz. Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a admirar era que como era bom respirar, como era bom eu conseguir respirar sem dificuldade. A segunda coisa, eu acho, foi quando eu andava e sentia o vento batendo no meu rosto. Gente, eu senti uma emoção quando eu sentia aquele vento assim em mim, sabe? Aquele vento batendo no meu rosto. Que eu lembro que foi uma sensação maravilhosa. Ali eu comecei a prestar atenção nessas coisas. Mas eu acho que não foi enough, né? Como diz o outro. Então veio a síndrome do pânico, que ela simplesmente me paralisou. Eu não conseguia mais. Aquilo me parou de uma forma, gente, uma tal forma, que eu não conseguia mais fazer nem coisas bobas, coisas, né, digamos, bobas, mas que hoje eu não acho mais bobas. Eu não conseguia mais ficar sozinha, eu não conseguia mais entrar no ônibus, eu não conseguia mais entrar no metrô, então com isso eu também não conseguia ir em lugar nenhum. Eu tinha crises horríveis de claustrofobia, então eu também não conseguia respirar, não conseguia mais sentir aquele prazer em respirar. A minha mente estava super confusa, eu achava que eu ia, sei lá, para um hospício, ser internada, alguma coisa assim. Então, assim, coisas bobas, sabe? Coisas realmente que todo mundo, né, faz no dia a dia, eu não conseguia mais fazer. E quando eu comecei a me curar da síndrome do pânico, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu não senti nada. Eu lembro que eu passei o dia inteiro sem sentir nada, tipo um dia normal, sem sentir medo, sem sentir falta de ar, sem ter sensação de sufocamento, sem ter indo na rua, poder andar e voltar para casa, sem ter medo, sem ter palpitação no coração, sem ter a mão gelada, sem ter a boca seca. Eu lembro que naquele dia, à noite, eu tive vontade de chorar, porque foi um dia que eu tinha conseguido, assim, uma vida normal, novamente. Então, depois disso, quando as crises foram passando, que tudo foi voltando ao normal, nossa, gente, eu comecei a admirar tudo. As coisas mais simples para mim, elas viraram as mais importantes. Hoje, só de eu entrar dentro de um ônibus, eu dou valor. Hoje, só de eu poder andar na rua. Por isso que tem muita gente que fala, Dani, quando eu vejo seus vlogs, você mostra as coisas com tanta, sabe, com tanta vontade. Mas é porque eu fiquei com vontade de viver. Eu fiquei com aquela vontade mesmo de viver. Eu fiquei com, sabe, com sede de vida. Então, hoje eu valorizo as pequenas coisas da vida. É isso, gente. Hoje eu dou valor, sim. Eu dou valor a uma flor que eu vejo, eu dou valor a uma árvore que eu vejo, eu dou valor quando eu vejo o sol, eu dou valor quando eu vejo uma estrela, eu dou valor quando eu vejo aquele céu azul. Simplesmente quando tem um vento, sabe, soprando assim no meu rosto. Eu dou valor aos dias que eu tô em casa e eu consigo ficar, ficar num lugar relaxada, tipo, nossa, tô vendo uma televisão, tô vendo um filme, tô relaxada. Eu dou valor quando eu tô com os meus amigos, eu dou valor quando eu tô com o meu namorado. Eu dou valor a todas as coisas que acontecem hoje na minha vida, porque todas elas são muito importantes para mim.
porque eu sei o que é não conseguir viver isso, sabe? Ter isso e não conseguir desfrutar disso. Eu acho que no momento que a gente tem isso e não consegue desfrutar disso, é que a gente aprende realmente a dar valor ao que está à nossa volta, as coisas que estão ali, que estão no mundo, que Deus colocou ali pra gente e que tem tanta gente que hoje em dia nem presta atenção. Acho que é isso. Eu acho que a gente aprender a dar valor às coisas que estão à nossa volta, aprender a dar valor a cada, sabe, a cada momento que você tem na sua vida é muito importante. Então, aprenda a dar valor a isso. Eu sei que às vezes a gente está tão atarefado com as coisas da nossa vida, com as coisas que acontecem, que realmente a gente não consegue, às vezes, olhar para o que está ali na nossa frente. Mas eu acho que quando a gente consegue realmente olhar as coisas que estão à nossa volta, é maravilhoso. E hoje eu fico. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico feliz com, com coisas que tem muita gente, que para muita gente talvez seria coisas bobas, mas que para mim hoje eu sei que são coisas muito importantes. Então, aprenda a valorizar mais as coisas que estão à sua volta, aprenda a valorizar sua saúde, aprenda a valorizar, sabe, que você pode valorizar, que você pode ir num lugar sozinha, que você pode deitar numa cama e respirar, que você pode tanta coisa do dia a dia que você pode fazer. E pense quantas pessoas às vezes não conseguem fazer isso. Coisas que a gente pensa assim. Aliás, a gente nem pensa, né? Porque a gente não dá valor, então a gente nem pensa. Então comece a dar mais valor às pequenas coisas que acontecem na vida de vocês. Beijo. Eu acho que eu vou acabar esse vlog por aqui. São 6 horas da tarde. Daqui eu vou pra academia. E eu vou acabar esse vlog por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E eu volto amanhã. E eu estou anotando todos os temas que vocês estão me passando para falar em vídeo, tá bom? Beijo.